Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 430. Hoje vamos falar sobre o efeito holofote. Sim, um tema que tu decidiste trazer aqui para o podcast. Sim. O que é o efeito holofote? Sim, é isso que vamos discutir inicialmente, certo. É um efeito psicológico, e vamos descrever se ele é um efeito comum, como é que ele se manifesta, como é que ele afeta a nossa vida e os nossos relacionamentos. E como é que ele nos faz sentir? Sim. Qual a sua origem, de onde vem? Sim. E vamos propor também aqui algumas estratégias para lidar com isto, ok? Mesmo antes de entrarmos no episódio, o efeito holofote é aquele que acontece quando nós achamos que somos a figura principal na vida das outras pessoas. Sim. E que elas pensam e refletem e tomam decisões com base em nós e naquilo que observam, e talvez não seja bem assim. É o que nós vamos discutir aqui no nosso episódio. A conversa vai levar aqui, vai ter caminhos inesperados, e acho que eles, como sempre, e acho que todos eles bem interessantes. Portanto, vamos colocar o efeito holofote debaixo do holofote. Exatamente. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal, e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, quero começar a nossa conversa com umas perguntas. Sim. Primeira pergunta. Perguntas para mim? Para ti. Tendes a achar que os outros pensam muito sobre ti? Hoje em dia, não. Apercebi-me que não pensam assim tanto sobre mim como eu achava. Ok, mas houve uma altura em que pensavas mais sobre isto? Sim. Ou seja, por exemplo, estás num espaço com outras pessoas e as pessoas estão a olhar para ti, logo tu partes do princípio que elas devem estar a pensar sobre ti. Sim, ou imagina que alguém que não me diz nada, eu envio uma mensagem, a pessoa não responde e acho que se calhar ela só se esqueceu, mas fico a pensar que ela deve estar a pensar se vai responder ou não, ou tem uma intenção por detrás de não responder. Aí já estavas a responder à minha segunda pergunta. Ok, desculpa. Porque a primeira pergunta foi se tendes a achar que as outras pessoas pensam muito sobre ti. A segunda era se tendes a achar que os comportamentos das outras pessoas têm a ver contigo. Essa às vezes continua a ter tendência se alguém mudou de passeio na rua, era porque não se queria encontrar comigo, não é? Ou se alguém fez um comentário para uma pessoa ao lado, é de certeza que foi por causa de alguma coisa que eu disse. Existe um efeito que está descrito na psicologia, que é o efeito holofote, o spotlight effect, que é a proposta é que nós tendemos a sobrevalorizar o tempo e o foco que os outros têm em relação a nós próprios. Ou seja, é quase como se nós andássemos com um holofote e está toda a gente sempre a reparar em nós. Portanto, entramos em algum sítio e naturalmente as pessoas vão reparar em nós, não é? Lá chegamos ao final do dia e reparamos que temos uma nódoa na t-shirt e dizemos toda a gente deve ter reparado, certo. E toda a gente ficou a pensar que eu sou distraído ou que sou desmazelado. E, portanto, tendo a imaginar-me com este holofote na cabeça e tendo a imaginar que os outros, que eu sou muito importante na vida dos outros. Os outros passam muito tempo a pensar sobre mim, a imaginar o que vão dizer. Mas muito importante no sentido que está a dizer, não é necessariamente estarem a pensar bem sobre mim. Não, só que sou uma figura relevante. Certo. Okay? Também pode ser este efeito holofote, tanto pode ser muito negativo, que é a ideia de que os outros estão constantemente a avaliar-me, a julgar-me, os outros estão constantemente a achar que eu sou um totó, que sou um nabo, que faço tudo mal, que não devia estar aqui, que não sou competente, não é? Aquela velha ideia do síndrome do impostor, não é? Os outros estão constantemente quase a descobrir que eu sou um impostor.
Portanto, muita da sua experiência interna é sobre mim e ela é negativa, ou seja, eles estão a achar que eu não sou suficientemente bom ou estão a julgar negativamente. Mas eu acho que também há pessoas que sofrem do efeito holofote ao contrário. Que é, pá, os outros devem estar constantemente a achar, pá, este tipo é mesmo bom, este tipo é mesmo espetacular, ou esta pessoa é mesmo atraente, ou é mesmo sensual. Sabes, a ideia de que os outros estão sempre, ou se vão tentar meter comigo, ou vão tentar aprender alguma coisa comigo, ou vão tentar tirar alguma vantagem minha, porque obviamente eu tenho estas vantagens todas para oferecer, sabes? Acho que isto fez sentido. Também existe o efeito holofote ao contrário. Estava aqui a pensar naquela, que era aquela expressão que os nossos filhos, hoje em dia já não utilizam tanto, mas há algum tempo atrás, um NPC. O NPC? Sim. Um Non-Primary Character. Sim. Que nós não percebemos que somos NPCs. Que somos figurantes. Sim, na vida dos outros. Porque o figurante não dá debaixo do holofote. Não, é? O holofote está sobre o personagem principal. Certo. E nós, na vida dos outros, somos NPCs, não é? Não somos non-primary characters, somos figurantes. E às vezes achamos que somos PCs, então, primary characters, não é? Sim, porque esse é o efeito holofote, é nós acharmos que somos figuras principais na vida dos outros. Não é? Eu acho que isto é uma extensão natural do facto de nós somos figuras principais na nossa própria vida, não é? Porque nós estamos sempre a sentir, não é? A ver, ouvir, a percepcionar o mundo a partir do nosso ponto de vista, não é? Da nossa posição perceptual. Portanto, nós, quer queiramos, quer não, nós somos sempre figura principal. Mas isso de alguma forma, ou preenchendo, no fundo estamos aqui a tentar criar contexto. Né? Quando achamos que os outros pensam sobre nós, sendo bem ou mal, né? Essa é uma das nossas necessidades, ou um dos pontos do bem-estar, de acordo com a teoria polivagal, é ter um contexto, termos um contexto e ter não é? Haver uma narrativa credível para o que se está a passar. Não é? É um bocadinho isso que fazemos neste processo, né? De criarmos contexto que de alguma forma nos nutre de alguma forma, mesmo que é um contexto que, ainda hoje de manhã, às 6:30 da manhã, recebi uma mensagem de uma amiga e estamos a trocar umas mensagens, dizer, achei que estavas chateada comigo porque não me tens enviado mensagens. E na realidade eu não estou nada chateada com ela, só que tem havido tanta coisa que tem acontecido e ela também não tem mandado. Sim. Mas no meu mundo ela não me tem mandado mensagens, mas no mundo dela eu não lhe tenho mandado mensagens. Sim. Não é? Portanto, estamos as duas a contar histórias e nenhuma das histórias é verdade. Ok, mas há aí um aspecto que é observacional, que é não me tens mandado mensagens. Isso é uma observação. Sim, mas não é que... o que é que ela acaba a dizer? Ela disse-me assim, no message is also a message. Sim. Só que não era um message que ela achava. Ou seja, estás a achar que isso seria um exemplo de efeito holofote, que é como tu não me tens mandado mensagens... Eu então... não mando de volta porque acho que fiz alguma coisa de errado, que foi a história que se contou do outro lado. Ou seja, parte do princípio que tu não me tens mandado mensagens tem alguma coisa a ver comigo, não é? Porque estás a pensar em mim, mas estás chateado, então não mandaste. Okay. Ou seja, o efeito holofote às vezes promove especulações que têm a ver connosco. Deve ser alguma coisa que eu fiz, ou a pessoa está chateada comigo, não é? Portanto, acaba sempre por ser interpretar o comportamento do outro à luz desta ideia de que deve ter a ver comigo, porque eu é que sou o personagem principal. Não, ela também não vou mandar, né? Algumas pessoas vão achar mais que tem a ver com elas, né? Como neste caso, estão-se a autorresponsabilidade, deve ter feito alguma coisa, outras se calhar culpabilizam mais. Mas o culpabilizar já não me parece ser bem o efeito holofote. Não, porque o efeito holofote sim, é verdade. O culpabilizar não seria. Sim, o efeito holofote é sempre a explicação para isto tem a ver comigo. Ou comigo ou com o facto dos outros estarem a pensar sobre mim. Não é? Por exemplo, às vezes há pessoas que acho que tendem de facto a sobrevalorizar estas explicações. De certeza que a pessoa ficou chateada comigo. Pá, quando se calhar a pessoa nem reparou ou aquilo nem foi significativo, lá está. Porque tu, no filme,
não é? Tu no filme estás a olhar para os personagens principais e pá, uma das coisas que eu acho fixe é às vezes estar a ver um filme em casa num ecrã grande, é que tu às vezes podes desviar o teu foco visual e ficar a olhar para as pessoas que estão lá atrás. Pá, que é uma coisa que eu tendo a fazer nos filmes que eu acho piada a tentar perceber o que é que os personagens... Imagino, Os NPCs, o que é que andam a fazer? os figurantes, o que é que os figurantes estão ali a fazer, não é? Porque ser figurante deve ser um... No outro dia vi aliás, vi acho que foi ontem, vi um reel que eu já tinha visto antes. Ontem acho que apareceu-me, foi partilhado por Snoop Dogg ou qualquer coisa, que é um clipe de uma discoteca onde estão uma série de pessoas a dançar de formas assim, estão mesmo a curtir, o papel principal das suas vidas, cada uma delas. Sim. Portanto, não é uma que se destaca Sim. mais, mas uma não tem nada a ver com outras, mas lá vão interagindo, se calhar alguém já viu isso. São danças, é muito cómico, não é? Mas eu já vi esse. já viste. E tu olhas outra vez e descobres mais um personagem ali que tem tanta importância como o outro, então não é um que... Mas aí o efeito holofote seria cada um deles achar que deve estar toda a gente a olhar para mim. Exatamente, era aí que... Porque quando temos este efeito holofote muito pronunciado, nós podemos sofrer imenso com a amplitude que nós achamos que tudo tem, não é? Que é, por exemplo, estou a fazer uma palestra, não é? Pá, e naturalmente estou a fazer uma palestra, não é descabido imaginar que as pessoas me estão a prestar atenção, Certo. não é? Só que, por exemplo, engano-me, digo mal uma palavra, não é? Ou exprimo mal uma ideia. E depois chego ao final e, se calhar a palestra até correu lindamente, mas foco-me naquele erro e, utilizando o efeito holofote, toda a gente deve ter reparado, toda a gente deve estar a pensar sobre isso, toda a gente deve ter chegado ao final e dizer o Pedro enganou-se daquilo, não sei o quê. Que é, partir do princípio que eu estou tão debaixo do holofote, eu sou tão importante para a vida das outras pessoas que elas devem reparar nas mais pequeninas coisas. E não é só reparar, é reparar e depois ficam com aquilo. Agora vão levar aquilo para casa e vão pensar sobre isso e vão contar aos amigos. Ai, que vergonha, não é? Esse Pedro não diz jeito nenhum. Sim, e isso é nós imaginarmos que somos mais importantes na vida das outras pessoas do que aquilo que provavelmente somos, não é? Mas então, quer dizer, o melhor é percebermos que somos as tais NPCs. Não sei se precisamos chegar ao ponto de dizer eu sou só um figurante na vida de outra pessoa. Não sei se precisamos chegar a esse ponto. Mas ela pode ser um figurante importante. Sim, ou pode ser até uma personagem secundária. Não é? Ok, sim, tens esse... Ou até pode ser um personagem principal, mas lembrar-me que para a própria pessoa, o grande personagem é ela própria. Não é? E que provavelmente ela, a maior parte do tempo, ela não está a pensar sobre mim. Ela está a pensar sobre ela. Não é? E se estiver apaixonada por ti, vai pensar muito sobre ti. Sim, mas pensa em mim sempre em função dela própria, não é? Claro. Mas será que ele também gosta de mim? Como era bom se ele passasse tempo comigo. Tem mais a ver sempre com ela. Não é? Se nós imaginarmos que o efeito holofote, que ele é tão padrão como aparentemente é, não é? Então as pessoas estão a pensar sobre elas próprias, logo ninguém está a pensar assim tanto sobre os outros. Certo. E acho que isso nos pode relaxar um bocadinho. Sabes que eu às vezes penso, que eu já disse isso a um dos nossos filhos, que às vezes está muito sensível a a roupinha, a camisola na roupa tem uma manchinha ali, sabes como ela é? Sim. Isso perturba muito. E uma das coisas que digo é que, olha, isso é que ninguém vai ver isso. Ninguém vai reparar. Só que depois penso assim dentro de mim, eu reparo nessas coisas. Sim, tu até podes reparar, mas aquilo transforma-se numa coisa muito importante para ti. Ou seja, imagina que tu estás agora aqui comigo e reparas que eu tenho uma mancha na t-shirt, não é? E reparas. A probabilidade de tu reparares é muito maior do que eu. Sim. Certo? Agora, continuando, o que acontece é que eu reparo, mas não acho que tu és a pior pessoa por isso, não acho que está alguma coisa mais. Só repara que, olha, está ali uma mancha. Certo. Mas eu vou reparar. Pronto, ok, vais reparar. Mas isso depois, tu vais agora para casa a dizer, como é possível? O Pedro tinha uma mancha na t-shirt. E depois à noite... Mas não é algumas pessoas não vão fazer isso. O quê? Vão ficar a pensar nisso? Sim. Por que vão ficar a pensar nisso? Mas ficam a pensar. Isso és tu com o efeito holofote. Achar que as pessoas vão ficar a pensar sobre isso. Ele tinha uma mancha e não sei o quê.
depois à noite vão ter... Não, mas, ok, troca mancha por disseram alguma coisa. Certo. Nem acreditas o que aquela pessoa disse. Sim. E depois fazem isso uma grande cena. Mas achas que isso acontece com frequência? Com algumas pessoas acontece. Então, mas isso Olha, tocaram uma música. Mas Já viste? Tocaram uma música que é uma música pimba com uma letra horrível. Sim. Mas isso tem a ver com a experiência da própria pessoa. Sim. Ela continua a ser ela que está... porque ela é que ficou chateada com aquilo. É sobre ela, sobre as suas emoções. Não é, na realidade, não é sobre ti. A pessoa continua a estar debaixo do seu próprio holofote. Claro que pode acontecer, e certamente tu já lidaste com situações ao longo da tua vida onde tu reparaste em alguma coisa que alguém fez, disse, não é? E aquilo tornou-se uma experiência marcante para ti e passado muitos anos tu ainda te lembras disso. Uma coisa boa ou má, não é? Só que aí está, se calhar, a própria pessoa já não pensa nisso, sou só eu. É só tu. Lá estás tu Exato. debaixo do teu próprio Quando a holofote. pessoa que ficou chateada com a música continua chateada com a música sozinha em casa, enquanto os outros já seguiram com as Sim. suas vidas. Se calhar tu reparaste na nódoa e depois aqui, eu não disse nada ao Pedro, que ele estava ali com a nódoa na t-shirt, mas ele devia ter reparado, as pessoas deviam reparar no que não... Coitadinho. E agora tu ficas a pensar sobre isso, mas eu não, eu segui com a minha vida. Portanto, lá estás tu a colocar-te debaixo do holofote e achar que aquilo que tu estás a pensar e a sentir que é importante e que tem que também deve ser importante para os outros. Quais são as consequências disso? De pensar constantemente nisto? Deste efeito holofote. De onde é que veio o efeito holofote? O efeito holofote vem da nossa necessidade de proteção, não é? E como nós não conseguimos saber o que é que os outros estão a pensar e a sentir, não é? Especulamos sobre isso. Sobretudo como... Tentamos criar tal contexto. Tentamos criar o tal contexto, não é? Acho que os psicólogos evolucionistas vão sobretudo dizer que isto tem por detrás uma necessidade de proteção, que é eu estou constantemente a especular o que é que está a acontecer do teu lado para saber se eu estou em perigo. Será que a minha me quer bater? Será que a minha me quer roubar? Será que a minha... E, portanto, eu tenho que estar constantemente a especular sobre o que é que está a acontecer desse lado para tomar uma decisão sobre esta pessoa é seguro ou não é seguro estar a interagir com esta pessoa. Tenho que me afastar, tenho que me proteger. Não é? Neste processo de especulação, não é? Nós levamos isto muito longe porque depois já não tem a ver com segurança física, já tem a ver com segurança emocional. Não é? E este mecanismo, ele não é estúpido, não é? Não é estúpido eu ficar a pensar, o que é que a minha terá achado sobre mim, não é? Isto não é estúpido porque aquilo que tu ficaste a pensar em relação a mim pode ter consequências práticas na minha vida, não é? Será que o meu chefe ficou contente com aquilo que eu fiz? Será que esta pessoa sentiu atração em relação a mim? Será que esta pessoa vai aceitar o negócio que eu lhe vou propor? Portanto, isto tem consequências práticas. Só que o efeito holofote é levar isto demasiado longe, é ficar obcecado pela ideia que os outros estão sempre a pensar e a sentir em relação a mim. E esquecermos-nos de uma estratégia fundamental quando a especulação e a necessidade de contexto fica grande, que é perguntar, não é? Quer dizer, olha, Mia, fiquei a pensar sobre aquilo que tu terias achado sobre esta situação. Ou, olha, tornou-se importante para mim saber como é que te sentes em relação a isto. Ou, olha, tu gostas de mim? Não é? E fazer o questionamento acho que é muito importante para não ficarmos presos na especulação. Senão, quando eu te lancei a pergunta no início, tu disseste, acho que já fiz mais isto do que faço agora, não é? Porque ficaste mais consciente do efeito holofote. Eu acho que também fui ficando mais consciente do efeito holofote. E no outro dia, numa aula da certificação em coaching, uma aluna perguntou-me exatamente sobre isto. Por exemplo, se quando eu estava em cima do palco a fazer uma palestra, não é, se eu tinha o efeito holofote ativado, que é, por exemplo, um grupo de pessoas fica desinteressado ou começa-se a rir, se eu tendo a achar que isso tem a ver comigo. E eu disse, sim, quer dizer, numa palestra em particular, por exemplo, se tu tens uma audiência inteira a rir, eu preciso disso, foi alguma coisa que eu disse. Não é? Se tens uma audiência inteira desinteressada, se calhar isto tem alguma coisa a ver com o conteúdo que eu estou a apresentar ou a forma como estou a apresentar. Agora, o que acontecia muito quando eu comecei a fazer palestras era, sei lá, havia uma pessoa a olhar para o relógio durante a palestra.
Ou via uma pessoa que cruzava os braços e as pernas e fazia assim uma cara de chateada. E a minha interpretação imediata foi alguma coisa que eu disse, foi alguma coisa que eu fiz. Ou esta pessoa está a olhar para o relógio porque está a levar uma seca e quer ir embora e eu estou-lhe a dar uma seca. E isso é um bocadinho efeito holofote, que é achar sempre que o comportamento dos outros tem a ver connosco. Quando, se calhar, a pessoa está a olhar para o relógio, porque se lembrou que tem que ir buscar o miúdo à escola, certo, e que, de repente, está a ficar tarde e não tem a ver comigo, tem a ver com ela e com a sua vida. Ou a pessoa que, de repente, cruzou os braços e cruzou as pernas e fez uma cara muito chateada, foi porque se lembrou de alguma coisa que alguém lhe fez, não é? E, de repente, eu não sei qual é a experiência interna da pessoa. O efeito holofote leva-me a achar que a experiência interna da pessoa tem a ver comigo. Essa foi uma boa explicação. Foi? Foi. Muito bem. É. Acho curioso quando estou a ter conversas com clientes de coaching ou conversas onde as pessoas também me começam a transmitir um pouco o que está a acontecer com elas, é que o meu efeito holofote era tipicamente negativo, ou é quando acontece, que é, já deve ter feito asneira, ou já disse alguma coisa que não devia ter dito, ou deve ser alguma coisa em mim, ou a pessoa não gosta do meu aspecto, né? Tem a ver comigo de uma forma negativa, defensiva. Só que o que eu comecei a descobrir foi que para algumas pessoas, como estávamos a falar no início da conversa, este efeito holofote é o contrário, que é acharem sempre que eu sou espetacular, eu sou incrível, não é? Eu sou o maior. Logo, se está a acontecer alguma coisa do outro lado fixe, deve ter a ver comigo. Esta pessoa está a rir porquê? Porque eu sou mesmo engraçado. Ou esta pessoa está interessada porquê? Porque eu sou uma pessoa interessante. E quando acontece alguma coisa de negativo, eu tipo, isto não deve ter a ver comigo. A pessoa está ali com uma cara porque é estúpida, não é? Ou porque não reconhece a minha grandiosidade. A minha grandiosidade. Ou seja, é quase como se tivesse um efeito holofote ao contrário. Sim. Pergunto-me se isso é assim tão verdadeiro como isso, ou se é uma coisa que eles têm que, essas pessoas têm que se autoconvencer que são os maiores. Sim, talvez. É uma estratégia de autoconvencimento. Não é? Aquela isso transparece como muita autoconfiança, mas questiono-me se não é daquela autoconfiança mais tóxica que estão a tentar mentir a si próprias. Sim. Não é? O fake it till you make it. Mas aparentemente criaram aqui este mecanismo protetor, que é tudo o que vem do outro lado que é fixe tem a ver com eu ser espetacular e tudo o que não é, sim, claro, é o contrário. É uma defesa de alguma forma, não é? Porque eu acho que o que é mais comum é o oposto, que é tudo o que vem do outro lado que é mau deve ter a ver comigo, com coisas que eu fiz, e quando é bom é tipo, que até há pessoas que são muito boas a fazer tipo, a defletir essas, não é? Não tem... é uma defesa de alguma forma. Não, a pessoa estava a gostar muito porque estava bem disposta de ele estar a correr bem. Certo. Não tem a ver comigo. Agora estava aqui a ocorrer que às vezes nós não sentimos que não estamos debaixo do holofote, mas queríamos. Sabes, quando, por exemplo, um pai se queixa a um filho adulto, tu já não me ligas nenhuma, nunca pensas na tua mãe, não telefonas, não dizes nada, que é como quem diz, eu acho que saí do holofote na tua vida, mas eu devia estar lá, não é? Não notas também este efeito ao contrário? Sim, esse é um bom exemplo dos pais que se começam a tornar assim needy, ou neediness no geral. Como é que se diz isso em português? Alguém que é needy. Tu não gostas de ser tanto carente, isso, carente, né? Não, há tantas outras pessoas melhores e mais bonitas do que eu, não deves gostar nada de mim, e estás aqui comigo, mas eu acho que preferia estar com outra pessoa, diz lá a verdade, não é? Sim. Esse também é assim, esse desejo, que estavas a exprimir agora, como o desejo de estar debaixo do holofote do outro, transparece desta forma, não é? Sim, exatamente. Que é o contrário, que é o achar, em vez de eu achar que esta pessoa está constantemente a pensar e a fazer coisas por minha causa, esta pessoa nunca pensa em mim, não é? E então queixo-me disso. E querer ter essa confirmação de alguma forma que afinal... Eu para esta pessoa sou um mero figurante, mas eu queria ser personagem... Eu sou um NPC para ti. E eu queria ser personagem principal, não é?
Sim. Isso pode ficar assim Mas meio... eu estava a pensar aqui, isto estavas a dizer há bocado do remédio para isto, no fundo, é a comunicação, Sim. né? E é um dos grandes perigos no nosso relacionamento é quando começamos a preencher o contexto com a nossa experiência e os Certo. nossos pensamentos internos sobre, né, e não falar com o outro sobre o que realmente se está a passar. Né? E, por exemplo, se calhar neste caso, que eu não sei como é que lhe vamos chamar, o holofote inverso, mas eu, em vez de me estar a queixar ao meu filho, tu nunca pensas em mim, tu não me ligas, tu não sei o quê, eu digo assim, olha, qual foi a última vez que pensaste em mim? Sim, Não é? por exemplo. E se calhar até vou ficar muito surpreendido com alguma coisa que ele vai contar assim, que engraçada naquela situação, e ele lembrou-me de alguma coisa que eu lhe disse, ou de um exemplo que eu lhe dei, né? E isso pode até ajudar-nos a construir um bocadinho. Eu às vezes até estou lá no holofote, Exato. afinal, até mais vezes do que o que E pensava. também pode-me só dizer, olha, tenho saudades tuas porque Sim. há 3 semanas que não falamos, Sim. achas que podemos tomar um café? Sim. Né? Também posso Sim. tomar essa iniciativa, em vez de assumir, como não me disse nada, Certo. não deve gostar de mim. Sim, e até podemos usar a metáfora do holofote, que é dizer assim, olha, Mia, aponta o teu holofote para mim, Boa! não é? E Sim. vamos Tens luz para mim hoje? Sim, sim. Por acaso, há umas semanas, quando foi o meu aniversário, nós fomos almoçar, tu e a nossa filha, e eu disse que, olha, pá, que uma prenda fixe que eu podia ter era podermos falar um bocadinho sobre mim. Que é como quem diz, pá, é o meu aniversário, eu quero o holofote. Certo. Não é? E eu acho que não há problema em fazer isso. Aliás, Pedir o holofote. em pedir o holofote, aliás, isso é muito mais fixe do que fazê-lo indiretamente. Certo. Ou pela negativa, ninguém me liga, não sei o quê. Ou indiretamente, que é, não vou pedir isto, mas tu dizes qualquer coisa e eu transformo a conversa sobre mim, não é? Que é um pedido indireto. Às vezes acho que é mais fácil dizer assim, olha, eu gostava que falássemos sobre mim. Ou gostava de saber mais o que é que tu pensas ou sentes em relação a mim. Certo. Ou em que momentos é que eu sou importante para ti. Que é como quem diz... Empresta-me o teu holofote. Tá bom. Não, aponta o teu holofote para mim. Exato. E se forem muitas pessoas, apontem todos o holofote para mim. Sim. Sim. Boa. Até pode se tornar mais fácil fazer isso porque torna-se assim um bocadinho cómico esse pedido. Sim. Olha, estou com saudades do teu holofote. Sim. Porque nós temos pessoas na praça pública, não é? Um exemplo perfeito seria o Donald Trump, mas certamente a nós e a quem nos está a ouvir ocorrem muitos exemplos de pessoas que sofrem deste efeito holofote, que eu acho que é um efeito natural e por isso é que ele é tão comum, mas há pessoas que sofrem disto a um nível quase patológico, não é? Que é acharem que são tão únicos e tão especiais que toda a gente deve estar o tempo todo deleitada a olhar e a pensar sobre mim, e os únicos que não o fazem é porque são estúpidos. Mas não é um pedido, no fundo é ali um grande pedido de ser visto e ouvido, Sim. acredito eu, e que como nunca aprenderam a pedir o holofote de uma forma saudável, usam a forma que sabem, que conhecem, não é? Quando isto é assim bastante distorcido, tu achas que pode vir de... Se eu crescer numa família onde me estão sempre a pôr debaixo do holofote, o menino isto, o menino aquilo, e é espetacular, e não sei o quê, e as pessoas todas me mostram que estou o tempo todo a pensar sobre mim, a procurar servir-me, a procurar... eu posso crescer com esta ideia de que eu sou especial para toda a gente. Logo, eu estou sempre debaixo do holofote porque sou tão incrível. Mas também posso... Mas também é o contrário. Sim, exatamente. Que é, se nunca me puserem no holofote, ou só me põem no holofote quando eu faço as neiras, Sim. não é? Eu depois posso crescer com a vontade de ter o holofote. Eu acho que é muito essa necessidade de ser visto e ouvido. E se essa, não é? Eu posso não me sentir visto e ouvido mesmo com o holofote direcionado para mim, porque se for tudo sempre uma avaliação, mesmo que sendo uma avaliação positiva, muitos elogios, muitos prémios, muitas coisas de reforço positivo, mas não um holofote realmente para mim e a minha experiência interior e o que é que se realmente está a passar comigo, as minhas emoções e necessidades, não me vou sentir vista e ouvida, não é? Só me vou estar a sentir avaliada e depois ficamos viciados nessa validação externa e como é a única forma que sabemos,
vamos pedindo cada vez mais, cada vez mais. E continuamos sem saciar essa necessidade de ser visto e ouvido. Este insight foi bem porreiro, Mia, porque se o tal efeito holofote que nós estamos a descrever desde o início do episódio, se fosse as pessoas que engraçado, olha que fixe, as pessoas estão constantemente a ver-me e a reconhecer-me. Então, isto até podia ser, é exagerado, mas fazia-me sentir só bem, não é? Olha que fixe, toda a gente me vê e me reconhece, sinto-me super visto e reconhecido. Em todo lado que eu vou, as pessoas veem-me e reconhecem. Sim. Só que na realidade não é isso. O que o efeito holofote diz-me as pessoas devem estar a reparar em coisas que eu faço mal, as pessoas devem estar a avaliar-me e a julgar-me, que é o contrário do ser visto e reconhecido. Então, coisas práticas para retirar do episódio. Ter consciência do efeito holofote e lembrar-nos que eu às vezes as minhas especulações devem ser exageradas em relação à importância que eu tenho na vida dos outros. Importância negativa ou positiva? Positiva, sim. Que quando eu interpreto o comportamento e as escolhas dos outros como sendo em função de mim, que muitas vezes isto vai ser exagerado e eles estão a pensar neles e a valorizar as suas próprias cenas e não propriamente as minhas. E também acho que ficaram aqui umas ideias interessantes sobre às vezes eu posso ter mesmo necessidade do holofote e pedi-lo diretamente, em vez de estar com especulações e indiretas e a chatear os outros, pode ser mais saudável, não é? Sim. Eu acho que muitas vezes esse desejo de receber o holofote dos outros transforma-se em carência ou em comunicação passivo-agressiva. Certo. Então, acho que ficaram aqui muitas ideias, sim. Ponham-nos debaixo do vosso holofote e façam um screenshot e partilhem nas redes sociais, que nós ficamos contentes com isso. De saber que pelo menos às vezes as pessoas estão a pensar em relação a nós e às nossas conversas. Quando efetivamente pensam, e o nosso podcast, nós também ficamos contentes com isso. E claro que há muitas pessoas que nos dão esse feedback e nós agradecemos imenso. E podem fazê-lo outra vez, ok? Sim. Mais. Pedido de holofote. Exato. Sim. Bom, adorei a conversa, como sempre, Mia. Obrigada. Obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.